Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar Descarbonização como uma oportunidade da visão à ação. Vamos aguardar só mais 2 ou 3 minutos para que as restantes pessoas que estão inscritas estejam connosco para depois iniciarmos. Obrigado. Muito bem, bom dia a todos. Começo por agradecer a presença de todos os participantes que estão connosco hoje para o webinar Descarbonização como uma oportunidade da visão à ação, que é um webinar que se realiza no âmbito da Semana da Descarbonização. A Semana da Descarbonização iniciou-se na segunda-feira. Tivemos já 2 ações de formação que se realizaram na segunda-feira. Depois, na terça-feira, com um workshop de apresentação, divulgação do roteiro para a descarbonização da fileira de calçado, que aproveito para dizer que está disponível na nossa página web específica deste projeto, descarbonização.ctcp.pt. Portanto, podem encontrar nessa página informação, roteiro e outras informações, mas a minha colega a seguir, Joana Soares, vai falar sobre isso. Portanto, e hoje, ao longo da semana, também divulgamos vídeos e artigos sobre a descarbonização e hoje temos este webinar que coincide quase com o início da COP30 no Brasil. Porquê uma semana de descarbonização? Porquê o roteiro de descarbonização? O CTCP lançou-se neste processo há já alguns anos, primeiro com uma iniciativa designada por Compromisso Verde, que passou pelo cálculo das emissões de gases de efeito de estufa em 104 empresas, 146 empresas aderiram e foi feito o cálculo para 104 empresas relativas aos anos 2015 e 2022 e prosseguiu depois com o roteiro para a descarbonização da fileira de calçado, que se iniciou em janeiro de 2024 e que está prestes a concluir. Porquê um roteiro para a descarbonização? Por várias razões. Primeiro, porque todos sentimos as alterações climáticas e a necessidade, são motivadas pelas emissões de gases de efeito de estufa, e, portanto, a necessidade de toda a sociedade reduzir as emissões de CO2 e de outros gases de que resulta o designado efeito de estufa. Ao longo dos anos foram sendo criados compromissos a nível mundial, que começou com o Protocolo de Quioto e mais tarde com o Acordo de Paris e com legislação específica, quer com o Fit 55 da União Europeia, quer com o Plano Nacional de Energia e Clima em Portugal. E, portanto, todo este percurso tem implicações para as empresas, para cada um de nós, como pessoas, e para as empresas que estão integradas na sociedade e, como tal, devem estar focadas e estão focadas na redução das emissões de gases de efeito de estufa. Depois há aqui um outro aspecto que é muito relevante, que tem a ver com os aspectos económicos. A redução das emissões de gases de efeito de estufa provém, em larga medida, da redução do consumo de energia, da eficiência energética. E se as empresas forem mais eficientes energeticamente, reduzem os seus custos e, portanto, têm um impacto positivo do ponto de vista económico. E depois, porque há requisitos, há pressão das partes interessadas, clientes, a comunidade local, o Estado, os próprios trabalhadores, no sentido que as empresas, as entidades financeiras, no sentido que as empresas atuem neste domínio e reduzam a sua pegada de carbono corporativo. Neste sentido, o CTCP desenvolveu uma série de iniciativas no âmbito deste roteiro e hoje, digamos, é mais uma iniciativa para comunicar aquilo que tem vindo a ser feito neste domínio por parte do CTCP e que tipo de instrumentos é que as empresas têm ao seu dispor, com o apoio do Centro Tecnológico Calçado, para desenvolver este percurso de redução de emissões de gases de efeito de estufa. O programa do webinar está basicamente dividido em 2 partes. Numa primeira parte,
vai ser já de seguida. A minha colega Joana Soares vai apresentar alguns aspectos mais relevantes do roteiro e falar-nos da Carta de Princípios e dos selos de descarbonização. E depois, de seguida, vamos ter o testemunho duas empresas da fileira do calçado, que ao longo dos anos têm vindo a desenvolver ações, algumas até anteriores ao próprio roteiro de descarbonização, no sentido de reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa. Vamos ter connosco Sara Costa, da empresa Rodiro, e José Fernandes, da empresa Fernandes e Sampaio, que nos vão dar o testemunho das ações que têm vindo a desenvolver em cada uma das empresas. Teremos depois um período final de debate em que os participantes que estão connosco podem colocar as questões que pretenderem, utilizando a caixa de conversa, e essas questões depois serão colocadas aos oradores. Aproveito também, que ainda não fiz, já devia ter feito, para agradecer a presença da Joana Soares, a presença de Sara Costa e de José Fernandes, que muito nos honram, e para nós é muito importante contar com o vosso testemunho, que pode seguramente influenciar também a forma de atuar das restantes empresas da fileira. Muito bem, vamos então dar início a este webinar do ponto de vista das apresentações e vou passar à minha colega Joana Soares, recordando que qualquer questão que queiram colocar, por favor, coloquem-na na caixa de conversas. Muito obrigado, Joana. O palco é teu, como se costuma dizer. Obrigado. Mais uma vez, bom dia. Como a mim fazer-vos uma primeira abordagem no nosso webinar de hoje, com o tema descarbonização como uma oportunidade da visão à ação. Como já foi referido, hoje encerra-se a Semana da Descarbonização, em que o roteiro para a descarbonização esteve presente em dois momentos principais. A sessão de apresentação e de divulgação do roteiro no passado dia 4, terça-feira, no Centro Tecnológico em Felgueiras, no qual permitiu reunir vários stakeholders e várias empresas do setor do calçado. E hoje temos aqui o nosso webinar, que será aqui o encerramento da semana. Importa referir que ao nível do roteiro ainda teremos dois momentos principais, workshop presencial em Felgueiras, em São João da Madeira, sob a ferramenta de cálculo do roteiro. Portanto, será um momento de apresentação às empresas da nossa ferramenta, desde o início, isto é, desde a fase de login da ferramenta até à fase mais importante, que é o download do output final, que será o relatório com o inventário de gases que efeito de estufa. Portanto, brevemente iremos divulgar através dos nossos meios de comunicação as datas para se poderem inscrever. Para além destes workshops, iremos também ter um evento final do roteiro. Será aqui o culminar destes 2 anos deste projeto, onde pretendemos reunir mais uma vez os stakeholders, as empresas do calçado, e em especial as empresas que subscreverem a Carta de Princípios e que já tiverem selos de descarbonização atribuídos. Portanto, sendo o último dia da semana, é importante pensar nas oportunidades que surgiram ao longo desta semana, com o lançamento do roteiro. Portanto, faz sentido pensarmos no nosso futuro da descarbonização do setor. Assim, como já foi referido, o roteiro está disponível. E quais são os objetivos deste roteiro? É, digamos, reforçar este compromisso da fileira do calçado, das empresas do calçado, no cumprimento das metas e objetivos, quer a nível nacional, quer a nível internacional estabelecidos. Portanto, é inspirar as nossas empresas a percorrerem este caminho da descarbonização. O roteiro, ao servir como guia, permite, mais uma vez, reforçar e acelerar este compromisso, mas cabe a cada empresa do setor, a nível individual e a título voluntário, aderir a esta missão, identificar potenciais ações e medidas a serem implementadas nas suas empresas e de estudar, digamos, a melhor estratégia para as implementar. Portanto, como Centro Tecnológico, esperamos que este roteiro inspire as empresas a darem estes passos firmes. Muitas já iniciaram este processo e vamos ter aqui o testemunho de 2 empresas hoje
a cumprirem objetivos para um mundo e um setor mais sustentável. Acreditamos então que este seja o ponto de partida rumo à descarbonização, através do lançamento deste roteiro. E onde é que nós podemos consultar? Poderão encontrá-lo no nosso site, descarbonização.ctcp.pt. É que na zona de consulta aqui podem reler ou ler o nosso roteiro e até fazer download do mesmo. É importante passar a mensagem que a descarbonização é uma combinação de fatores e juntamente com uma caracterização energética das empresas e das fileiras. E neste contexto, o nosso roteiro identifica um conjunto de medidas de descarbonização que têm em conta as diferentes especificidades das 3 subfileiras do calçado, isto é, produção de calçado, componentes e de marroquinaria, e que estão agrupadas em 4 eixos estratégicos, que são os que estão identificados: eficiência energética dos processos, produção de energia renovável, mobilidade de baixo carbono e emissões de processo e emissões fugitivas. Não me vou alongar, porque ao consultarem o roteiro irão ter vários exemplos de medidas potenciais a serem aplicadas nas empresas, nestes 3 eixos, e que refletem mesmo estas especificidades das 3 fileiras. E, portanto, a descarbonização é cada vez mais um vetor de envolvimento com os stakeholders, cada vez mais os clientes, os fornecedores, os bancos estão conscientes e procuram saber mais sobre a pegada de carbono das empresas, sobre o compromisso ESG das mesmas, e neste contexto, um dos meios criados pelo roteiro para, digamos, oficializar este compromisso com a descarbonização é a Carta de Princípios e o selo de descarbonização. O que é a Carta de Princípios do roteiro? É, digamos, um documento que sublinha o compromisso e o empenho das empresas para com o roteiro e para esta temática da descarbonização. É um documento que está assente em 3 princípios fundamentais e importantes. O primeiro, da conformidade legal, porque é muito importante as empresas estarem alinhadas com o componente legal e com as metas nacionais e internacionais e também contribuírem para a sua concretização. Um segundo princípio, mais associado à descarbonização, isto é, a implementação de medidas, compromisso de efetuar o cálculo até o inventário de gases com efeito de estufa. E, digamos, um terceiro princípio associado aos compromissos. Portanto, a empresa comprometer-se a trabalhar, a fazer planos de ação e planos de redução das emissões com gases com efeito de estufa. No site de descarbonização que falei há pouco, poderão encontrar esta informação. Este é um print da página de rosto da Carta de Princípios, onde podem e devem ler a Carta de Princípios e, ao clicar em subscrever, este botão verde aqui, encontrarão uma página deste tipo, onde irão ter que identificar a empresa que está a subscrever, o nome da pessoa e também o e-mail. Após subscreverem, irão receber um e-mail associado ao que escreverem nesta secção, que será o comprovativo de subscrição da Carta de Princípios. A equipa do roteiro preparou um vídeo a explicar um bocadinho mais sobre a carta e os seus princípios, que vou passar para vocês verem.
Este vídeo poderão revê-lo com mais calma no nosso site, juntamente com outros que criámos durante o projeto. A Carta de Princípios conduz-nos aqui ao selo de descarbonização, que muitos já devem ter ouvido falar. Este selo de descarbonização, digamos que é um meio de comunicação que as empresas terão disponível para demonstrar o grau de envolvimento com esta temática da descarbonização, da pegada de carbono e a sua quantificação. No site encontram também o regulamento, que podem ler para acederem às condições de inscrição, de elegibilidade da empresa, renovação do selo, e ao fazerem a inscrição, como é que se pode fazer? É através do site, mais uma vez, e quais são os requisitos para permitir inscrição para o selo. Há dois requisitos principais. O primeiro é subscrever a Carta de Princípios, portanto, estar alinhado com esta carta que acabei de explicar, e um segundo requisito que é apresentar o cálculo de emissões de gases com efeito de estufa, AMIT 1 e 2, a nível corporativo. Este requisito é muito importante porque, digamos que o ponto de partida, antes de nós implementarmos qualquer medida, qualquer ação, é calcularmos as emissões para percebermos quanto e onde podemos implementar medidas de redução, e por isso é um dos requisitos para a atribuição do selo. Como puderam ver no vídeo, existem 3 selos. Ai, desculpa. O bronze, o prata e o ouro, por esta ordem de prioridade, digamos assim. E quais são os casos em que as empresas poderão ter estes selos? Numa primeira fase, as empresas que subscrevam a carta e que apresentem um ano de cálculo de emissões, cumprindo os 2 requisitos anteriormente mencionados, ser-lhe atribuído o selo de descarbonização bronze, que é, digamos, o ponto de partida dos selos. Se a empresa continuar de uma forma regular, por anos consecutivos, a efetuar o cálculo e a enviar essa evidência, passará ao selo de descarbonização prata. A empresa que demonstre e que efetue durante 5 anos consecutivos e que demonstre uma redução de emissões, poderá evoluir o seu selo para o selo de descarbonização ouro, que é, digamos, o último selo a ser atribuído. Todas estas condições, mais uma vez, estão disponíveis e explicadas no regulamento do selo. Portanto, digamos que o envolvimento com os stakeholders através da Carta de Princípios, do selo, fortalece a competitividade. Neste mercado está cada vez mais consciente nesta temática ambiental. Para além da carta e do selo, outras formas de nós demonstrarmos este empenho nesta temática é, por exemplo, através de relatórios de sustentabilidade, que muitas empresas do calçado têm vindo já a desenvolver de uma forma voluntária, ou através de relatórios de inventários de emissões de gases com efeito de estufa, que vão um bocadinho mais além do que apenas apresentar um cálculo de emissões. Com estes elementos, digamos, as empresas demonstram transparência para com o exterior, para com os seus stakeholders, compromisso nesta temática e também, acima de tudo, reforçam a confiança junto dos stakeholders. Sem dúvida alguma que aumentam e levam à sua responsabilidade no setor, portanto, intensificam a responsabilidade em cumprir estas metas e alinhadas também com o roteiro, e sem dúvida que demonstram estarem alinhadas com a legislação e alinhadas com as temáticas atuais. Portanto, o envolvimento com os stakeholders garante que as ações de descarbonização implementadas pelas empresas sejam mais transparentes, inclusivas e, por outro lado, também alinhadas com as expectativas da sociedade. E acabam por aumentar também as oportunidades de sucesso na implementação de planos de ação e de mudanças que achem necessárias nas empresas. Por último, para terminar, apenas reforçar que continuar este caminho da descarbonização no setor do calçado é mais do que uma exigência ambiental, é, digamos, uma oportunidade, e reforço continuar porque, ao termos o nosso roteiro disponível, é um compromisso do setor e uma oportunidade para as nossas empresas de continuarem este caminho. Portanto, este agora não é o fim, mas sim o início o continuar deste caminho, e esperamos que que as empresas se envolvam, continuem a se envolver nesta temática, porque é fundamental o seu envolvimento na construção deste caminho de descarbonização. Obrigada.
Muito obrigado, Joana, pela apresentação clara de aspectos fundamentais do roteiro. Teremos a oportunidade mais à frente para, se calhar, ver com mais atenção um ou outro aspecto que referiste e, claro, estarás seguramente à disposição para qualquer questão que, entretanto, possa ser colocada pelos participantes. E eu vi aqui na caixa de conversas que não existiu som, eu vi pela caixa de conversas também vi que não havia som do vídeo, mas o vídeo é muito curto, nós não paramos, verificamos isso, mas não paramos, o vídeo é muito curto e a mensagem principal está escrita digamos, no corpo do vídeo e, portanto, achamos que entre estar a parar e recomeçar ou continuar, decidimos continuar. Para além disso, o vídeo está disponível, na página do CTCP e quando enviarmos a apresentação, as pessoas terão a oportunidade de poder ouvir o som, que é uma música do vídeo. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar agora para a segunda parte do programa, conforme tinha explicado no início. E temos connosco o José Fernandes, da empresa Fernandes e Sampaio, que muito recentemente obteve a certificação por 3 normas, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, e para além disso, que ao longo destes anos a empresa tem vindo a investir também em processos que levam à redução das emissões de gases de efeito de estufa. José Fernandes, o palco é seu. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos os participantes. Eu vou, de momento, proceder então à minha apresentação. Pronto. Muito bem. Está ótimo, José Fernandes. Está ótimo. Okay. Pode prosseguir. Obrigado. Então, o meu nome é José Fernandes e eu estou aqui na qualidade de diretor comercial da empresa. A Fernandes Sampaio é uma empresa que já conta com 3 décadas na área do calçado. Aliamos sempre a tradição que são as nossas raízes à inovação. Procuramos sempre ter numa área tão delicada como é de calçado. E, mais recentemente, à força também de todas as nossas experiências pessoais e devido às campanhas, começamos a ter um maior foco na sustentabilidade, que é o tema que essencialmente nos traz aqui hoje. Vou começar primeiro por apresentar um bocadinho da nossa história e depois, mais à frente, entrar em detalhe no âmbito do roteiro da descarbonização e algumas métricas que podemos avaliar. A empresa foi fundada no ano de 1990, foi fundada com a secção de corte. Ao longo dos anos, evoluiu para fazer corte e costura e expandiu o número de colaboradores e expandiu as próprias instalações. No ano de 2010, tornámos-nos uma fábrica desde desenvolvimento, concepção e expedição, exportando cerca de 90 a 95% do produto produzido. Depois também um ano de menção ao longo do nosso percurso, é o ano de 2020, é um ano de menção não só para nós, mas penso para todos os que estão aqui presentes. É um ano categorizado por uma quebra de encomendas, uma quebra de procura e uma depressão produtiva, podemos assim chamar. Não só a quebra, mas também o funcionamento e os processos produtivos sofreram muita depressão pela inconstante regularidade de trabalho. Em 2022, adquirimos as novas instalações, que são as atuais, e procuramos assim primar por qualidade, por segurança e também pela saúde e ambiente do nosso ecossistema. Nas nossas instalações, nós procuramos inovar em todos os eixos. E então, a melhor forma que o conseguimos fazer foi com a introdução das nossas normas e a sua devida implementação. A partir de 2022, também começamos a abranger novos mercados, de forma a conseguir diversificar também o nosso produto. Chegando a 2025,
nós podemos afirmar que finalmente somos certificados nestes 3 pilares, na ISO 9001, 14001 e 45001. São normas que demoraram cerca de 1 ano e meio a serem implementadas e, de momento, temos vários colaboradores empenhados e empenhados na tarefa de fazer cumprir o seu propósito. Comparado com o nosso passado, com a nossa história, também temos uma maior diversidade de mercados, mitigando o risco da volatilidade da área de calçado. Com estas estratégias, enquanto empresa, enquanto negócio, aumentamos a nossa estabilidade, refletindo já este ano num volume de negócios que irá aumentar cerca de 70% face ao ano anterior. Como identidade, não queremos ficar por aqui, mesmo a nível de segmentos. Vamos e estamos a continuar a procurar produzir e alcançar novos segmentos, de forma a alcançar novos mercados, novos nichos e diversificar também o nosso portfólio de produtos. Relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, que é a sustentabilidade e a descarbonização, eu faço a menção que é sempre foi o nosso foco, desde há 2, 3 anos, posso mencionar que foi sempre o nosso foco melhorar e tornar mais evidente as nossas ações em cada um destes eixos. Entretanto, nem sempre conseguimos da forma mais adequada, daí necessitamos estar a implementar as normas associadas. Ao longo deste processo, uma das questões mais importantes para nós, enquanto empresa e gestores de uma empresa e gestores de um conjunto de colaboradores, é, sem dúvida, a cultura e as pessoas. Manter uma determinada implementação só funciona tornando a cultura da própria instalação, cultura da própria empresa. Então, o nosso foco é muito à base de introduzir todos os nossos colaboradores na nossa estratégia para a própria empresa. Neste sentido, procuramos sempre conjugar então a eficiência energética, que de certa forma, também nos faz reduzir custos e reduzir os consumos, e tem, portanto, também uma gestão ambiental associada, que depois, mais à frente, vou falar de algumas medidas mais concretas. Para este propósito, o roteiro da descarbonização não serviu necessariamente na implementação, mas serve como uma linha orientadora. Serve como uma linha orientadora do que nós podemos fazer, do que temos que fazer e quais são as metas que temos que alcançar. Uma das ações que iremos também desenvolver, devido também à conferência de 4 de novembro que tinha mencionado anteriormente, é a subscrição da Carta de Princípios, de forma a obtermos também o selo de descarbonização e estamos encaminhados nessa tarefa. Relativamente aos objetivos, os nossos objetivos é, sem dúvida, a redução do impacto ambiental e o aumento da eficiência dos recursos energéticos e recursos dos resíduos, e, de certa forma, melhorar todo o nosso ecossistema. De forma que, quando chegarmos então ao tal ano de 2045, que faz parte dos objetivos previstos também da Carta CTCP, conseguimos ser uma ajuda neste cluster da fileira de calçado. Agora vou passar também a algumas ações concretas que efetuamos. Algumas delas é pela segregação de resíduos por códigos LED. Também efetuamos a certificação de chaminés e controle de emissões. A manutenção preventiva de equipamentos, não só os equipamentos, mas também compressores e sistemas de ventilação. Eu queria colocar um ênfase que, quando estamos a falar em manutenção preventiva, ou certificação, ou separação de resíduos, isso parece um bocadinho óbvio e simples de entender, e é, porque a verdade é que todos nós e todas as empresas efetuam devidamente ou uma manutenção, uma certificação, ou controle das emissões. É verdade. Entretanto, o que está de concreto e de mais-valia nestas implementações não é só a realização, mas sim
o processo, a criação de um processo em que atribuímos um conjunto de pessoas para elaborar os processos com devida periodicidade e uma devida monitorização e acompanhamento. O que faz com que tenhamos uma mais-valia e resultados óbvios, como vou apresentar alguns resultados claros e simples, transparentes, de melhoria e de reduções. Também implementamos algumas medidas preventivas no âmbito da legionela, ao abrigo também da ISO 14001, e também modificamos algumas matérias-primas. Isso aí é um processo que também ainda continuamos em curso. Nomeadamente, por exemplo, no caso das colas, a utilização de colas à base de água não é algo que tenha sido constante ao longo da nossa evolução, mas ultimamente tem sido uma preocupação e temos tentado e continuamos a tentar alterar a composição desses materiais de forma a reduzir o seu impacto. Portanto, aqui estão só alguns dados que estava a partilhar com vocês, nomeadamente a comparação entre o primeiro e o primeiro quadrimestre do ano de 2024 e o primeiro quadrimestre do ano de 2025, em algumas métricas, tal como a limitação estimada de cobres, gramas por par, ou consumo energético, ou estimativa de consumo de quilograma por CO2 par. Também temos a tabela para os resíduos, aí já temos mais alguns dados com o primeiro e o segundo quadrimestre de ambos os anos. Bom, portanto, obviamente, estas métricas também estão sujeitas um bocadinho ao aumento de volume e aumento de produção, é verdade. Entretanto, a questão que eu quero transparecer nesta apresentação não é colocar a dúvida de, então talvez produziu-se mais em 2025, é por isso que a métrica está melhor. Não é essa a questão que eu vos quero colocar. A questão que eu quero colocar é, foi medida. Estas métricas foram medidas. E então, por serem medidas, conseguimos estabelecer uma comparação. Então, se nós aliarmos a nossa estabilidade e uma continuidade deste rigor, então nós vamos conseguir ir avaliar sempre e perspectivar estas reduções, seja de menos 25%, ou menos 35%, ou menos 40% até. Estas reduções têm todas um impacto significativo, obviamente, na parte do ecossistema ambiental, porque aqui estamos a falar em questões bem conhecidas que afetam o nosso meio ambiente, nomeadamente destaque para os compostos orgânicos voláteis e para a parte dos resíduos, porque são matérias bastante delicadas. Depois vem também a questão que é quais são os resultados e os benefícios das nossas implementações. Implementamos alguns processos, implementamos algumas medidas, mas em que é que isso se traduz propriamente? Ora, sem dúvida temos uma vantagem para todo o meio ambiente e ecossistema que nos envolve. Isso está certo. Mas mesmo ao nível interno, também temos uma maior organização, visto que há periodicidade em todos os processos que são implementados. Cada processo que é implementado tem uma devida lógica e uma fluidez de funcionamento. E também possibilita-nos uma melhor gestão de recursos. Esta gestão de recursos, obviamente, não dá para ser executada só pela gestão de topo, é uma gestão que tem que ser feita ao nível dos colaboradores envolvidos das devidas áreas. Todos estes componentes também nos dão alguma satisfação e também adquirimos algum reconhecimento por parte dos nossos pares existentes e também novos e potenciais clientes. Portanto, com esta apresentação, eu vou procurar aqui articular um bocadinho o compromisso ESG, que está também intimamente conectado a todas estas métricas calculadas, a todos os processos implementados. Então, temos aqui o ambiente, a componente social, a componente de governança. A nível do ambiente, eu vou dar aqui ênfase à implementação e principalmente à monitorização. É verdade que implementar uma determinada regra não é muito complicado. O mais complicado mesmo é ter a própria monitorização e seguimento da mesma. Implementar tudo o que temos implementado atualmente era algo que nós já ambicionávamos já antes
de ter as instalações atuais, quando transitamos para as nossas atuais instalações mais modernas, mais inovadoras, aí também, sem dúvida, tínhamos a certeza que queríamos implementar. Ora, uma implementação sem o devido acompanhamento vai cair no desuso, não vai funcionar. Portanto, nada do que seja implementado e não seja devidamente medido, não pode nem será medido e gerido. Ao nível social, reprise então um bocadinho o slide anterior que tinha mencionado, que era devido aos nossos colaboradores. A nível social, nós procuramos sempre providenciar questões de segurança, saúde e conforto, seja a nível de climatização, seja a ir um bocadinho além das obrigações legislativas, de forma a os nossos colaboradores também sentirem que temos uma cultura para o ambiente, temos uma cultura para as pessoas e quando fundimos tudo, dá um conforto extra para quem está a implementar, pois sente que há uma maior harmonia na implementação das medidas. Ao nível da governança, temos o nosso código de ética. No nosso código de ética não transparecemos só os trâmites legislativos, mas também apresentamos a nossa honestidade e os nossos compromissos com o meio ambiente. Nós temos sempre objetivos bem definidos ao nível da redução de emissões e da redução de resíduos. São objetivos definidos no nosso acompanhamento quadrimestral e estão lá para atingê-los. Ao nível da legislação, é preciso e é perentório manter uma legislação atualizada. Isto é, nós de facto podemos estar a querer tentar fazer o melhor possível e podemos estar a conseguir ações soberbas. Contudo, a legislação vai mudando, vai melhorando, vai inovando e nós temos de estar a par da mesma. Por exemplo, mais ultimamente, nós temos agora a questão do regulamento relativo à desflorestação, onde necessitamos de um código de due diligence para a importação de couros bovinos. Isto é algo que nós poderíamos ser apanhados de surpresa por uma questão do cliente. Entretanto, se nos preocuparmos em estar continuamente atualizados do que entra em vigor, ninguém nos pede a nós esse tipo de questões. Já somos nós a pedir e saber se estamos nós a importar couros bovinos, precisamos de um código da devida diligência. Se somos nós a adquirir couros bovinos, então nós vamos pedir um código que ele tem que estar e acompanhar o produto que é produzido. Esta medida irá entrar em vigor em breve, daí também estar a mencionar. Relativamente ao futuro enquanto a nível pessoal e também enquanto empresa, eu penso que a palavra de ordem aqui se baseia na inovação. Inovação em todos os eixos. Inovar a nível legislativo, inovar a nível sustentável e inovar a nível da própria empresa. Ora, esta inovação irá-se primar pela redução, ora de custos, ora de consumos, o que irá tornar um ambiente mais sustentável, tanto para o meio ambiente e também a nível interno. De forma a implementarmos estas pequenas regras ou temas mais rigorosos, temos que formar. Não são os gestores de topo que sozinhos vão mudar uma empresa. Nós não conseguimos mudar toda a gente, nem executar todas as tarefas a que nos propomos. Nesse sentido, vem a formação. Nós temos que envolver todos os nossos colaboradores, envolver todas as pessoas, seja a nível interno, seja a nível externo, que se conectam com a empresa, de forma a terem todos a mesma consciência. E, juntamente com todos estes parâmetros, podemos todos crescer para um futuro que seja produtivo e rentável para o negócio, mas também sustentável. Para a implementação destas normas, queria deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Centro Tecnológico de Calçado de Portugal, não só pelo auxílio, mas também pela prestabilidade. Foi o centro que nos acompanhou na implementação das normas e continua também agora
a acompanhar na atualização legislativa e também na melhoria contínua de alguns trâmites que nós temos, no acompanhamento para auditorias internas e tentar regular que todas as nossas normas a que nos propomos estejam devidamente atualizadas. Uma palavra de agradecimento também à Picapes por ser uma instituição que está a promover as iniciativas estratégicas para a modernização do setor e também por terem um envolvimento e um papel ativo, promove a competitividade da nossa indústria, o desenvolvimento da mesma e aí consegue também aliar a um plano de sustentabilidade. Para encerrar a minha apresentação, gostava só de deixar uma palavra em geral que, de facto, implementar ou querer implementar um conjunto de normas ou medidas não é fácil, seja em qual eixo for. Se estivermos a falar num eixo somente produtivo, em que queremos implementar uma medida diferente e nova, ou estejamos a falar num destes três que vim mencionando até agora. Penso que o essencial é sempre que vamos implementar uma nova medida, sempre que vamos atualizar-nos e atualizar a nossa estrutura, temos que manter os nossos valores, pois eles são o núcleo que nos transportou até este momento e serão um legado que podemos deixar para o futuro vindouro. Portanto, o que nos resta neste futuro é continuar a construir o futuro de calçado, porque isso também é cuidar do planeta. Obrigado. Muito obrigado, José Fernandes, pela sua apresentação, pela clareza da apresentação e pela transparência ao, digamos, apresentar, inclusivamente, os diferentes indicadores da empresa na área ambiental e especificamente ligadas às emissões de gases de efeito de estufa. Muito obrigado e, obviamente, José Fernandes, conforme disse no princípio, está disponível para questões que possam, entretanto, surgir. Eu iria passar agora para um segundo testemunho, Sara Costa, da Rodiro, da empresa Rodiro, que julgo que está connosco. Eu sei que ela existiu um pequeno problema, mas julgo que estará connosco neste momento. Sara? Consegue-me Guarde. ouvir? Ok, ótimo. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez e então gostaríamos muito de ouvir o seu testemunho, o testemunho das práticas daquilo que tem vindo a ser implementado pela Rodiro no domínio da descarbonização. Obrigado, Sara. Já consegue Obrigado. ver? Confirme Já, só se perfeitamente. consegue ver a apresentação, tá? Perfeitamente. Conseguimos ver a apresentação e estamos a ouvi-la perfeitamente e agora a vê-la também. Obrigado. Ok. Obrigado. Então, antes de mais, bom dia, obrigada pelo convite para participar neste webinar. Hoje vou apresentar a Rodiro e um bocadinho das ações que nós temos feito de acordo com este roteiro Descarboniza. Então, a Rodiro é uma empresa familiar, neste momento em segunda geração, que já conta com 30 anos de história. Iniciou-se com 3 fundadores, o meu pai era um deles, e com o passar do tempo decidiu que iria passar a construir esta história sozinho, sem os outros 2 fundadores, mas entretanto mudando aqui e acrescentando a segunda geração da família. Mais ou menos em 2015 começámos esta transição para o tema da sustentabilidade e iniciamos aqui o que seria o nosso alinhamento com os requisitos não só legais, porque esses sempre os cumprimos, mas principalmente aqui como dizia o orador anterior, de monitorizar e de perceber em que ponto estávamos em termos de sustentabilidade e de indicadores ambientais e passarmos aqui a desenhar um roteiro, a desenhar aqui um caminho para começarmos a agir.
Na nossa história, nem tudo foi feito de coisas boas, também tivemos aqui alguns percalços, mas hoje em dia percebemos que conseguimos sair tanto das crises económicas, de uma pandemia, um bocadinho mais fortes do que ao que entramos nestes períodos e de uma forma bastante consolidada no mercado e com uma perspectiva de que teríamos um futuro melhor. Podemos ver aqui um bocadinho da cronologia da Rodiro. Passámos aqui por algumas mudanças de instalações. Neste momento estamos na terceira unidade que é a atual sede da empresa. E aqui em 2017 tivemos um marco na nossa história, que foi o início da nossa operação da Índia e que nos trouxe aqui bastante, pronto, uma diferenciação no mercado. Antes um bocadinho, como eu estava a dizer, em 2015, pronto, começou este roteiro e começou esta transição para a sustentabilidade. E foi aqui também que em 2015 que começámos e que criámos o Departamento de Sustentabilidade e de Sistemas Integrados. Em termos de capacidade, em Portugal, diretamente somos, isto é um número volátil, mas somos 534 trabalhadores e temos uma produção de 180 mil pares por mês, sendo que, claro, com todas as dificuldades e todas as conjugações a nível de processo, este valor também acaba por ser um pouco mutável. Na Índia, que é, como estava a dizer, uma das nossas, é a nossa operação mais importante no momento. Atingimos indiretamente os 1.500 colaboradores e também já temos uma produção bastante significativa, sendo que a produção neste momento está em 2 pilares. Fazemos não só corte costurado, mas também full shoe. Em termos de certificações e também aqui para perceberem que a Rodir tem feito um caminho de transparência e de comunicação das medidas que tem tomado. Nós, desde 2016, que somos certificados 9001 e 14001, aqui apresento-vos as nossas certificações a nível de certificações e auditorias a que nos submetemos a nível de business e social. Temos a 9001 a nível de processo, de eficiência, enquadra-se aqui. Somos também subscritores do Wordly, do WIG-FEM, neste caso do WIG-FSLM, que é a parte social e de higiene e segurança, que nos dá aqui que foi com esta ferramenta que nós começámos a medir a nossa pegada de carbono na parte ambiental, mas foi com esta ferramenta do Wordly que começámos esta transição. E a SMETA, nós fazemos a SMETA anualmente, a SMETA 4 pilares, que abrange também a parte não só de governance e social, mas também a parte ambiental e de segurança. A nível ambiental, mantemos aqui a 14001. Temos também a certificação para a utilização de materiais reciclados e de materiais orgânicos, que também não deixa de ser uma certificação de processo. E também temos a parte ambiental do Wordly, do WIG Index, que, como eu estava a dizer, foi a nossa primeira ferramenta de cálculo de emissões, porque é uma ferramenta bastante completa e que temos que submeter todos os dados de emissões e de gastos de energia, gastos de combustível, e então, pronto, foi aqui nossa primeira base e é o nosso baseline quando nos referimos à medição de gases de efeito de estufa. Em termos de ações, a Rodeiro
acabou por começar aqui um bocadinho pelo que achávamos que seria o que teria mais impacto e seria um caminho mais rápido. Fizemos a instalação nas unidades dos painéis solares com estações de autoconsumo e também, mas claro que isto não sendo suficiente para abastecer as nossas linhas e as nossas necessidades energéticas, fizemos também o contrato de energia verde com a nossa operadora de eletricidade, que nos permite garantir que toda a energia utilizada pelas nossas instalações, pelas 3 unidades, tem origem verde, ou seja, em Portugal o cenário será fontes hídricas e eólicas. Estas são e também em 2017, 16, 17 fizemos a transição para 50% da nossa frota para carros elétricos, que nos reduziu aqui um bocadinho a utilização de combustíveis fósseis, que pronto, acaba por ser aqui a nível de âmbito 1 e 2 as ações que mais impacto têm e que nos trazem aqui para valores muito não digo bons, porque todos os valores de consumo de energia não são bons, mas são que menos causam prejuízo ao nosso ecossistema. Depois também, a nível de ações, mas se calhar aqui vai se refletir posteriormente mais em âmbito 3, fizemos aqui uma transição bastante consistente e consolidada em todos os clientes para a utilização de colas à base de água e para produtos que não são tão agressivos, tanto para o meio ambiente como para a saúde do trabalhador que diariamente está em exposição. E pronto, conseguimos aqui colmatar alguns indicadores que temos vindo a monitorizar. A nível de emissões, nós já fizemos o cálculo no contexto do compromisso verde com o Centro Tecnológico, fizemos para 2022, 23 e 24 e conseguimos perceber que, apesar de nestes últimos anos termos um crescimento constante a nível produtivo, conseguimos ter aqui, em termos absolutos, uma redução das nossas emissões. E conseguimos perceber que estamos no caminho certo com todas as ações que temos tomado e pronto, acho que a nível de resultados este é o que mais nos tranquiliza e nos transmite o bom caminho. Pronto, em termos de Rodir, sei que é um bocado curta a apresentação, mas é a mensagem que queríamos passar, a mensagem de que o caminho está a ser feito, é um caminho que exige bastante capacitação de recursos humanos, é um caminho que, apesar do crescimento, apesar de todas as dificuldades e das pedras que vamos encontrando, acabamos por conseguir um bom resultado e uma boa prestação. Também, claro, com a ajuda do centro e com a ajuda de todos os projetos de investimento que vamos entrando, a questão do consórcio do Biochoose for All, o FACE, tem-nos trazido aqui bastantes resultados. Dr. Rui, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela apresentação, que foi bastante esclarecedora em relação ao percurso que a empresa tem vindo a fazer, nomeadamente em várias áreas, mas nomeadamente nesta área da sustentabilidade e na área especificamente da descarbonização, com os resultados que apresentou agora neste último gráfico de redução das emissões. Entramos agora muitíssimo obrigado. Entramos agora na parte de perguntas e respostas. Eu tenho aqui algumas perguntas já previamente preparadas para colocar aos oradores, principalmente nesta primeira fase,
à Sara Costa e ao José Fernandes, e depois também à Joana Soares. E eu, em relação às empresas, mas as vossas apresentações suscitaram aqui uma ou duas questões, nomeadamente em relação às motivações. Começo por aí, quer dizer, a redução das emissões de gases de efeito de estufa, digamos, está no vosso radar, quer dizer, é um aspecto, para aquilo que me apercebi, relevante da vossa estratégia, né, e das vossas ações. E eu gostaria de perceber porquê, quer dizer, quais são as motivações para medirem as emissões. Quer dizer, há aqui motivações adicionais, por exemplo, por parte de partes interessadas, clientes, entidades financeiras, outras. Quais são as vossas motivações? Não sei, se calhar ia começar a passar a palavra à Sara e depois ia pedir também ao José Fernandes a perspectiva. Sim, claro que nós enquadramos num ecossistema que isto só faz sentido quando é de todas as partes, não é? E não só, claro que a vertente financeira, agora com os investimentos verdes, começa a pedir e a exigir também isto, mas no caso da Rodiro, isto é muito impulsionado pelas marcas com quem trabalha e pela ideologia que a administração traz, e tem aqui uma força muito grande, porque, como o José estava a dizer, isto envolve muitas pessoas, isto envolve organização, e só quando vem de cima, só quando isto é um pilar da estratégia da empresa, é que faz sentido. Mas a motivação é exatamente essa, é que não só fazer parecer bem, mas incutirmos na nossa empresa estas ações e este caminho para a sustentabilidade, que não se prende, a parte da descarbonização prende-se muito aqui na parte ambiental, mas a sustentabilidade enquadra-se nos três pilares e essencialmente a parte de governance tem aqui uma vertente muito importante. Bem, obrigado, José Fernandes. Uh, Quais foram as vossas motivações? A Sara Costa falou, por exemplo, das entidades, por aquilo que eu percebi, das entidades financeiras, por exemplo, dos clientes, não é? E também, obviamente, dos acionistas, de quem dirige a empresa, tem essa motivação. No caso da Fernandes e Sampaio, Sem dúvida, o que é que sente no contexto deste contexto? Exatamente. Temos um sistema funcional, é algo que nos motiva para que nós queremos sempre, em qualquer discurso comercial, transmitir credibilidade a todos os nossos shareholders. Apresentar um selo certificado pela Intertech aos nossos bancos. Apresentar um selo certificado pela Intertech aos nossos clientes. Quem está de fora pode parecer um bocadinho desnecessário, mas penso que a Sara compartilha um bocadinho mais esse sentimento. Percebe que, de facto, as pessoas olham de forma diferente quando veem essas coisas. Então, e porquê medir? Ora, aqui eu vou ser um bocadinho pragmático e acho que cada um temos que ser pragmáticos e adequado a cada setor. Isto é como quando nós queremos ter um volume de produção maior. O que não é medido não dá para se gerir. Nós temos que saber quantos passos é que fazemos por dia para saber se podemos fazer mais 2, 3, 50 ou 100 passos por dia, seja o que for. Então aqui partimos da mesma premissa. Ao conseguirmos medir as nossas emissões, que por acaso eu não mencionei, não falei, não abordei muito, a Sara apresentou o gráfico, então por acaso também tinha os dados, mas não os abordei. E ao falar das emissões, ao falar dos resíduos, ao falar da eficiência e a sua evolução em respectiva emissão, aí nós podemos afirmar, enquanto empresa, enquanto rosto comercial da empresa, podemos afirmar que estamos a gerir as nossas emissões, estamos a gerir os nossos resíduos. Enquanto, ao passo que se não medirmos, nós implementamos uma regra em vão que vai cair em desuso mais tempo nisto tempo. Muito bem. Já agora chamo aqui a Joana Soares para nos ajudar aqui neste debate. Não sei se, Joana, podes entrar também. Obrigado. Porque falou-se muito aqui em medir e falou-se, ainda não se falou, mas vai-se falar de reportar. Mas na componente de medir, o que é que, ao subscrever a Carta de Princípios que falaste, e
supõe algum aspecto em termos de medição e o que é que ferramentas é que nós podemos ter para ajudar as empresas para medir as emissões de gases de efeito de estufa? Como eu expliquei na apresentação, para se candidatarem ao selo, as empresas poderão simplesmente anexar um relatório, algo que tenham relacionado com a medição das emissões. O Centro Tecnológico e aqui a equipa do roteiro tem estado a desenvolver uma ferramenta de cálculo focada no âmbito 1 e 2, portanto a ferramenta que irá ser apresentada nos workshops de dezembro, e será uma ferramenta que irá resultar num output final que será um relatório com as emissões âmbito 1 diretas e âmbito 2 indiretas, e poderá ser um elemento, poderá ser anexado pelas empresas como evidência, como comprovativo do requisito B, que será apresentar as emissões de gases com efeito de estufa. Muito bem. Eu Agora, gostava só de deixar aqui uma nota já agora. sim, força. Claro, José Fernandes. Campo É só uma aberto. pequena questão que me surgiu. Assim, tudo o que é relativo à sustentabilidade, a perspectiva exterior dos clientes é positiva. Ok? É positiva eles perceberem que nós estamos associados a um programa sustentável local, nacional. Isso é positivo. Eu acho muito positivo, daí também ter mencionado que irei proceder à subscrição da carta de princípios. Só há um pequeno problema no vosso selo. Ele está em português. Vamos criar, é uma boa sugestão. Pronto. Vamos criar Ele uma está em versão em português. inglês. Só é a Sim, única sim. questão que eu por acaso reparei, porque eu tenho alguns outros selos, algumas outras informações que estão em português e esse eu nem coloco em lado nenhum, porque Uma boa ninguém sugestão. vai perceber, não é? É uma boa sugestão. Embora a palavra descarbonização em inglês é decarbonization, acho eu, portanto é muito próxima, mas é uma boa sugestão que nós seguramente vamos analisar e provavelmente O selo é acolher. intuitivo também, o selo é intuitivo da pegada ecológica. Da pegada, claro, Penso claro. que é um Sim, pequeno mas, detalhe que poderiam claro, poderíamos colocar. E dar essa opção à empresa de escolher se quer em português ou se quer em inglês. É uma boa sugestão que vamos analisar e eventualmente acolher. Obrigado, José Fernandes. Agora ia passar por uma questão que tem a ver com... Ok, penso que os dois referiram que a questão da descarbonização e da sustentabilidade é um percurso, quer dizer, não podemos dizer, olha, já chegamos, já atingimos tudo que queríamos, terminou. É um percurso. E então a questão seguinte é o que é que a empresa está a fazer neste momento, que tem depois projeção para o futuro, e o que é que pensa fazer em termos futuros associado a estas questões da descarbonização, especificamente da descarbonização, mas podemos também alargar outros aspectos da designada sustentabilidade ESG. Eu agora poderia começar pelo José Fernandes, se não se importa, só para variar aqui um bocadinho. Sim. Quer dizer, que projetos que a empresa está a fazer neste momento? O que é que pensa fazer em termos futuros? Assim, o percurso que nós vimos a percorrer acaba por ser um percurso com base quase na intuição até começarmos a implementar as normas. Nós tínhamos a intuição e a ambição de melhorar em determinado setor, sem propriamente um fio condutor ou algo devidamente assentado com objetivos e rigorosos e estruturados. Atualmente temos o nosso conjunto de normas, entretanto também não queremos sentir que estamos limitados às normas, ou seja, ok, muito bem, cumpri a legislação, cumpri estes parâmetros, está feito. Eu penso que não é essa a finalidade. Obviamente, em termos legislativos, temos que nos adaptar, porque não temos que adaptar só o que nós concordamos ou só o que estamos mais dispostos a acolher. Nós temos que adaptar, porque é uma necessidade do próprio mercado, uma necessidade global e depois, para o nosso ramo, uma necessidade setorial de adaptar a cada devida legislação. Ao nível do que eu espero ou como procuro continuar o percurso, continuo. A legislação, toda ela que for atualizada, será, sem dúvida, uma base, mas não será um fim, não será um limitador. Sei que também temos a nossa Carta de Objetivos, seja a Carta de Objetivos das Nações Unidas, seja os objetivos propostos a nível, no plano nacional, seja os objetivos propostos
pelo centro tecnológico também através do roteiro. Ou seja, temos aí alguns patamares que podemos alcançar. Nós temos uma noção que se esses patamares foram colocados, eles foram estudados e há um fundo de torná-los próximos da realidade. Poderemos não alcançar determinados patamares em certos eixos, mas o objetivo passará sempre, ao inovar e ao crescer, contribuir para esses objetivos. Muito bem. Sara, pois, que projetos é que existem neste momento e projetos para a Sim, frente em termos na Rodir, neste momento, o nosso foco está na eficiência do processo, porque acreditamos que nos vai trazer bastante benefício, não só a nível das emissões, por causa da questão do âmbito 3 que estava a falar na apresentação, dos produtos químicos, mas também depois temos a questão de tentar aqui entrar em projetos de economia circular, que nos vão ajudar, e começamos com o Biofosforol. Entretanto, temos outro cliente que já fizemos um produto 100% circular, e que utilizamos calçado que já existia e voltámos a fazer calçado novo, por isso, e também acho que há aqui uma pergunta na caixa de perguntas sobre a economia circular, e sim, a Rodiro já apresenta resultados neste âmbito. E depois temos a questão da eficiência das máquinas, que também, juntamente com o centro e no projeto FACE, incluímos aqui algumas máquinas, principalmente máquinas de corte que têm um uso aqui elevado de energia, e que neste momento já começam a ser mais eficientes a nível de gasto energético, e tendo em conta que estamos aqui a falar que a nossa intervenção direta será muito no âmbito 1 e 2, não é? Pois tudo que seja âmbito 3 é um bocadinho a consciencialização dos fornecedores e da cadeia. O que nós podemos fazer dentro de portas, uma vez que a nível de energia já estamos no 100% verde, falta-nos gerir aqui melhor a questão dos combustíveis fósseis. Agora é a nível de processo e a nível de máquinas que temos que focar, e também a nível de formação das pessoas, que isto não é só um querer atingir objetivos que vem do governance, mas uma consciencialização e uma mudança de mindset de toda a organização, e isto demora algum tempo, e estamos a trabalhar para que isto aconteça. Indo às questões que foram colocadas na caixa de conversas agora, que também teve a oportunidade de ver e que são dirigidas, aliás, à Rodiro, penso que já respondeu àquela questão da economia circular, referindo Certo. que tem um projeto que está em curso, penso, com o cliente, não é, que referiu. Sim. Mas depois há aqui outra que tem a ver com a influência da Rodiro Sim. em relação aos seus fornecedores, nomeadamente da Índia. Sim, Qual é a nós vossa perspectiva em relação a isso? em termos da operação da Índia, a operação em si, e sendo uma questão de subcontratação, enquadra-se no âmbito 3. Neste momento, em termos da ESG, o que nós estamos a fazer é levar como baseline os requisitos, por exemplo, de uma SMETA, ou de uma ISO 9001, de uma 14001, de uma SA 8000, pedirmos que os nossos subcontratados cumpram primeiro estes standards, e este é o primeiro passo para que eles se preparem para serem incluídos depois no nosso âmbito. Sendo que, e nós temos isso bastante bem espelhado, no nosso relatório de sustentabilidade já apresentámos dados concretos desta operação, e já mostramos que sim, estamos a trabalhar com os nossos subcontratados, e que esta operação da Índia tem e está alinhada com o que é o objetivo da Rodir. E apesar, acho que pergunta da legislação, exatamente, apesar da legislação ser bastante diferente, o país está a ser muito procurado para exportação, e eles próprios estão-se a adaptar muito à legislação europeia. Não é que a legislação mude, a deles mude em prol da nossa legislação, mas as fábricas estão-se a adaptar à legislação que a Europa, no nosso caso, que a Europa está a incutir. Por isso, acho que o nosso caminho
nunca foi diferenciar a Inca, porque eles têm que cumprir os mesmos requisitos que nós cumprimos. Claro, no fundo transferem os requisitos Sem portugueses, dúvida. digamos, para a Índia. Sim. Uma última questão para todos, tem a ver com o reporte. Ou seja, as empresas medem, atuam e depois sentem a necessidade de reportar. É uma pergunta, quase a responder que sim. Sentem a necessidade de reportar às suas partes interessadas. De que forma qual acham que é a melhor forma de reportar às partes interessadas o desempenho da empresa, agora alargando ao ESG, e especificamente a descarbonização? Não sei se calhar continuando com a Sara e depois passando para o José Fernandes, se não se importa. E a Joana depois também quiser acrescentar. Sim, Sim, nós, em termos de reporte, já estamos a fazer de uma forma voluntária o relatório de sustentabilidade. O de 2024 vai ser lançado, creio que este mês, pelo centro, com a ajuda do centro, claro. E nós, no fundo, o nosso reporte ESG é mais um anexo do nosso relatório de contas. Por isso, é a forma que nós encontramos ideal de partilhar, não só com a banca, com os parceiros, com as empresas de crédito, com tudo isto, né? Com todos os nossos stakeholders, é a forma mais prática e concentrada de partilharmos. Claro que depois todo o nosso marketing, todo o nosso report em termos de site, de comunicação também é feito, mas sem dúvida que o relatório de sustentabilidade anual acaba por ser aqui uma compilação e uma junção de todas as ações, de todos os resultados, de todos os impactos que tudo isto tem, não só nos indicadores internos da RODIR, mas também no que concorre para os objetivos das Nações Unidas. José Fernandes, sua perspectiva sobre Sim. a comunicação para as partes interessadas. Sim, eu ia só responder ali àquela questão, porque ela também é dirigida a mim. A questão relativamente à economia circular. Eu, neste caso, vou ser um bocadinho mais... Está-me a ouvir? Estou perfeitamente, José Fernandes. Aqui eu vou ser um bocadinho mais abrangente, espero não falsamente, e falo, nós, enquanto fábricas e nós, enquanto setor de calçado, nós estamos preparados para abranger a economia circular. Nós temos parceiros para o fazer. A questão é que a economia circular no calçado não é tão simples como na metalúrgica, por exemplo. Então, o que é que nos falta a nível de economia circular? Nós já desenvolvemos um projeto, dois, na verdade, ao longo destes últimos 3 anos já desenvolvemos 2 projetos. Só que no fim falta uma coisa, falta um nicho de mercado forte o suficiente para acolher estes processos que sejam contínuos. Estar a desenvolver um projeto que envolve diversas partes, diversos fornecedores, desde da reciclagem das gáspias, como a Sara mencionou, a reciclagem das solas e os restantes componentes, e depois não ter um mercado, um nicho focado, torna-se muito complicado manter uma estrutura. Nós somos uma estrutura de artesanato, nós temos uma máquina a funcionar, é uma máquina que tem as suas dimensões e precisa de ter um mercado mais constante ao nível da parte da economia circular. Portanto, não tenho nenhuma atividade corrente que eu possa dizer. Ela existe, ela é corrente, ela é previsível. Sim, mas já executei e tenho espontaneamente esse tipo de atividades. Temos algumas ações também para enveredar por nichos mais sustentáveis, para ver se conseguimos também trazer algum lustro à nossa capacidade e versatilidade em produzir produtos sustentáveis. Relativamente à questão do reporte, estava a mencionar, eu penso que nós, enquanto fornecedores e participantes da cadeia de fornecimento, nós temos algumas questões que nos distinguem. Nós temos o nosso produto, nós temos o nosso serviço, nós temos a nossa qualidade. Depois, quando somos visitados, temos a nossa estrutura, a cultura das nossas pessoas. Muito bem. Depois, quando estamos a fazer as auditorias, temos os selos, temos as garantias, os selos seja pela Intertech, seja pela SGS, seja qual for a empresa associada. Mas, entretanto, o que de facto traz mérito
e é isso que também estamos a trabalhar junto com o centro relativamente ao relatório de sustentabilidade, o que de facto traz mérito é as evidências, porque imagens e infográficos é algo que mesmo nós, enquanto consumidores finais, apreciamos sim, mas apreciamos de forma passageira. Já quando temos evidências concretas, dados específicos e estatísticas relevantes para os nossos olhos, mesmo nós, na qualidade de consumidores finais de um outro produto qualquer, sem ser calçado, interiorizamos muito mais essas métricas e percebemos muito melhor a mensagem e o conceito. Portanto, o reporte não é uma obrigatoriedade, é feito de forma voluntária, sem dúvida. Simplesmente, penso, na minha parte, há uma necessidade de expressar da melhor forma e da forma mais transparente possível aos nossos parceiros o que de facto estamos a fazer e o que é que as nossas ações em que é que elas já culminaram até este ponto. Muito bem, muito obrigado. Não sei se a Joana se faz quer referir, e eu ia-lhe colocar a questão em relação ao reporte, que está previsto no próprio roteiro, nomeadamente da pegada de carbono corporativa. Não sei se podes referir a esses aspectos. Sim, sem dúvida, também de acordo com o que já foi falado, o relatório de sustentabilidade, e na minha apresentação falei um bocadinho sobre isso, é um elemento que as empresas poderão utilizar para comunicar com os seus stakeholders, partilhar toda a informação, portanto é um documento que reúne a informação ESG, portanto um domínio ambiental, social e de governança, e é um meio de comunicação onde se poderá colocar vários elementos, inclusive o que a Sara na sua apresentação mostrou, por exemplo, a evolução das emissões, tudo que seja reconhecimentos, certificações, selos, como o José falou, é um documento que poderá reunir toda essa informação e é sem dúvida um meio de comunicação, da descarbonização. Um outro elemento que eu também falei é o relatório de inventário de gases com efeito de estufa, que é um relatório mais detalhado, é um documento assim um bocadinho mais específico, mas também é algo que também pode ser partilhado. E no nosso site do roteiro também já temos alguns inventários de empresas feito, que detalham um bocadinho mais a evolução das emissões, a desagregação pelos diferentes gases com efeito de estufa, a maior parte são 6, e é um documento que é um bocadinho mais detalhado e aprofunda um bocadinho mais esta evolução das emissões das empresas, que poderá ser também um complemento ao relatório de sustentabilidade. É mais um elemento que poderá ser partilhado com os stakeholders. Muito obrigado. E julgo que estamos agora na fase final do webinar. De qualquer forma, não sei se a Sara, a José Fernandes ou a Joana querem acrescentar algo mais ao que foi referido. Acho que não há mais nenhuma questão feita pelos participantes. Sara, alguma coisa que gostaste de acrescentar? Do nosso lado, só agradecer ao Centro por tomar a iniciativa de ter estes projetos, que as empresas de calçado, que muitas das vezes estão preocupadas com a produção e em fazer sapatos, tirar sapatos para fora das linhas, o Centro acaba por ter aqui um papel muito importante de evidenciar a importância de atingir estes objetivos, de fazer estes reportes e de suporte, que muitas das vezes os recursos das empresas não são tão destinados para este tipo de conhecimento, e acaba por ser aqui uma faceta muito importante do Centro estar por trás das empresas a fazer este suporte. Obrigada, Joana, também tem sido uma peça de comunicação connosco no relatório de sustentabilidade. Deixar aqui o agradecimento ao Centro e à Joana. Obrigada. Muito obrigado, Sara Costa. José Fernandes, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, essencialmente é mesmo isso. Partilho do mesmo pensamento que a Sara. Nós, no dia a dia, por mim falo, fico muito absorvido pelo próprio trabalho, pela própria rotina. Hora de vender e trazer encomendas, hora de produzir e vender e expedir e rotular e desenvolver. Há tantos processos. Nós não temos a devida, diria, tempo e alocação de recursos para pensar, olha, agora vou-me focar e fazer uma campanha ao nível de sustentabilidade para mostrar a toda a gente o que é que eu tenho aqui.
às tantas nós não. Mas havendo alguém já a pegar nisso, com pessoas também com já formação para perceber como comunicar, o que comunicar, e a melhor forma de o comunicar, eu penso que sem dúvida é uma mais-valia e é um auxílio muito importante. Joana, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação às próximas iniciativas que vamos ter, se calhar, eventualmente. Sim, agora também, ao terminar, agradecer como membro da equipa do roteiro ao José e à Sara pelo testemunho, pela apresentação feita, pela apresentação das medidas aqui mais associadas à descarbonização, agradecer o terem aceito o nosso convite. Relativamente aos próximos eventos, foi aquilo que eu referi, para além da carta de princípios e o selo de descarbonização, que poderão fazer a subscrição e a respectiva inscrição. Teremos os workshops, que em data ainda a definir, que iremos divulgar através dos nossos meios de comunicação, através do nosso site e da newsletter, assim como o evento final. Muito obrigado à Sara Costa, ao José Fernandes, à Joana Soares e, claro, muitíssimo obrigado a todos que estiveram connosco durante esta cerca de hora e meia. Espero que tenham dado como proveitoso este tempo que estiveram connosco e até uma próxima. Estamos sempre disponíveis no Centro Tecnológico Calçado para qualquer questão que nos possam colocar sobre este tema e enviaremos, entretanto, as apresentações para as pessoas que estiveram aqui connosco. Muitíssimo obrigado e até à próxima e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, bom fim de semana.